de Transportes e Comunicações da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Vamos realizar a chamada nominal dos membros da comissão que devem responder confirmando sua presença verbalmente. Vamos lá. Deputado César. Presente, senhor presidente. Ok, deputado César presente. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Rogério Nogueira. Presente, presidente. Presente, deputado Rogério Nogueira. Deputado Roberto Moraes. Presente, presidente. Presente, deputado Roberto Moraes. Deputado Luiz Fernando Teixeira. Presente, senhor presidente. Presente, deputado Luiz Fernando Teixeira. Deputado Tenente Coimbra. Presente, senhor presidente. Presente, deputado Tenente Coimbra. Deputado Rodrigo Gambale. Presente, presidente. Presente, deputado Rodrigo Gambale. Ok, constatado o quórum. Vamos... Cadê aqui? Solicito a leitura da ata da reunião anterior. Alguém faz questão que a Pela gente... ordem, presidente. Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Solicito a dispensa da ata da sessão anterior. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Hoje nós vamos ouvir aqui, na presente reunião, a pauta. Nós vamos fazer a deliberação da pauta. Após a pauta do dia, nós vamos ouvir os diretores da Telefônica, que vão prestar esclarecimentos referente à qualidade da rede de telefonia no interior de São Paulo. Nós estamos recebendo o senhor Enilson Martinez, diretor executivo de Relações Institucionais, senhor Fábio Estelato, diretor de Operações da Rede, e o senhor Antônio Parisotto, diretor de Core e Acesso. Dando sequência, então, ordem do dia. Vamos lá. A pauta do dia item 1, propositura do deputado Teonílio Barba, o autor, projeto de lei complementar 27/2019. Senta aí. Revoga o parágrafo 6 do artigo 1 da Lei Complementar 918, de 11 de abril de 2002, que estabelece decurso de prazo para aprovação das indicações das nomeações dos membros do Conselho Diretor da Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo. Relator, deputado Vinícius Camarinha. Voto favorável ao projeto e contrário ao substitutivo apresentado pela CCJR. Oi? Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao do relator, permaneçam como... Esse é o 1. Esse é o item 1, Carol. Aprovado o voto do relator. Quero parabenizar aqui o autor deste projeto, Teonílio Barba. É de fundamental importância essas nomeações que antes venciam por decurso de prazo. E agora, através deste projeto, ela será mais rigorosa a aprovação dessas pessoas indicadas
para participar da diretoria de importantes autarquias do estado de São Paulo. Item 2, projeto de lei 311/2019, autor, deputado Douglas Garcia, altera a redação do artigo 25 da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre consequências do inadimplente do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, inserindo dispositivo complementar. O relator, deputado Vinícius Camarinha, voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos... Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir a votação nominal desse projeto. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Vamos fazer aqui, de acordo com a lei, votação nominal. Quero registrar aqui a presença da deputada Carla Morando e vamos fazer a votação nominal aqui. Como vota deputado Rodrigo Gambale? Com o relator ou contrário ao relator Camarinha? Deputado Rodrigo Gambale. Quero registrar aqui a presença também do deputado Nascimento, Tenente Nascimento. Vamos lá, vou passar para outro aqui, que ele deve ter caído a... Vamos lá, deputado César, como vota deputado César? Com o relator Camarinha ou contrário ao voto do relator? Por favor, abrem os microfones do deputado César. Puxa. Para abrir lá, aqui está aberto, agora abriu. Contrário. Oi. Contrário, senhor presidente. Deputado César vota contrário ao relator. Deputado Coimbra, Tenente Coimbra, como vota? De acordo com a Marinha ou contrário? Presidente, voto de acordo com o relator favorável ao projeto. Tenente Coimbra, registrado o voto de acordo com o relator. Como vota a deputada Carla Morando? Por favor, abra o microfone. Olá, Pois já que vem. Voto contrário ao projeto. Voto contrário ao relator. Registrado o seu voto. Como vota o deputado Roberto Moraes? A favor com o relator. Do relator ou contrário ao relator? Com o relator. Vota com o relator Vinícius Camarinhas. Voto favorável. Como vota o deputado Rogério Nogueira? De acordo com o deputado Vinícius Camarinha ou contrário ao relator? Contrário, presidente. Contrário ao relator Vinícius Camarinha, ao parecer do relator. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Tenente Nascimento, por favor, ligue o microfone. O deputado Tenente Nascimento com o relator. Vota com o relator. Voto do Tenente Nascimento, vota com o relator. Como vota o deputado... Como vota o deputado Luiz Fernando Teixeira? Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Luiz Fernando Teixeira vota com o relator Vinícius Camarinha. Quero registrar aqui também a presença do deputado Vinícius Camarinha. Como vota o deputado Vinícius Camarinha? De acordo com o seu relatório ou contrário ao seu relatório? Presidente, você acha que eu vou votar contra o meu relatório, presidente? Evidente que sim, pô, que pergunta, pô. Ah, se a pessoa votar aqui contra o meu relatório, aí eu tenho que internar o cara, né?
Com o meu relatório. Nesse momento de pandemia não vai conseguir vaga. Você não precisa nem perguntar isso, presidente. Me poupa aí, vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco, então. Vota de acordo com o relator. Obrigado, deputado Vinícius. Agora eu dou continuidade aqui. Não tem necessidade. Aprovado com o parecer o voto do relator. Aprovado com o parecer do voto do relator Vinícius Camarinhas. Por 5 votos a 3. Vamos dar sequência aqui, então. Item 3. Projeto de Lei 529/2019. Autor do projeto, deputado Coronel Nishikawa. Autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias de bafômetro para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Relator, deputado Léo Oliveira. Voto favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Tenente Nascimento. Quero parabenizar o nosso grande comandante, coronel, deputado Coronel Nishikawa, por o excelente projeto do nosso Corpo de Bombeiro. Está registrado a manifestação de Vossa Excelência. Dando sequência aqui, item 4. Projeto de Lei 531/2019. Autor, deputado Bragato. Objeto. Conclusivo denomina Miguel Belmonte Martinez, o viaduto localizado no quilômetro 1 da rodovia Astrônomo Jean Nicolini, SP 127/304, em Nova Odessa. Relator, deputado Rodrigo Gambale. Voto favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto apresentado pelo relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Item 5. Projeto de Lei 1116/2019. Ixi, eu vou ter que passar esse... Quem tem a pauta aí? O Rogério está com a pauta na mão, Rogério? Estou chegando aqui no gabinete, deixa eu pegar aqui. Pauta tá aí? Ah, então legal. Pega aí que eu sou o relator deste... Eu sou o autor deste projeto e vou passar a palavra à presidência, a sua pessoa aí. Espera aí que eu vou ver aqui já. Tá, item 5. Vamos lá. Deixa eu pôr o óculos que a gente não enxerga mais, né? Então, acho que você é mais velho que teu irmão. Vamos lá. Item 5. Projeto de Lei 1116/2019. Autor, deputado Ricardo Madalena. Objeto, denomina Martini Renzo Giovanni, a rodovia SP 278, em Ourinhos. Relator, deputado Rodrigo Gambale. Favorável, conclusivamente, com a emenda apresentada pela CCJR. Coloco em discussão, não havendo oradores para discutir, encerrar a discussão. Coloco em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Aí fica, presidente, fica aprovado a emenda e prejudicado o projeto, é isso? Isso. Aprovado. Voltou a presidência? Voltou a presidência. Pois não. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, o item 6 eu queria pedir vista. É regimental o pedido de Vossa Excelência, item 6, vistas concedida.
Mais alguém? Item 7, eu passo novamente de autoria ao nosso vice-presidente, Rogério Nogueira. Presidente, mas você tem requerimento, hein, filho? Requerimento CTC número 11, 2020, da autoria do deputado Ricardo Madalena, de convite ao presidente da empresa CGMP, Centro de Gestão de Meios de Pagamento Limitada, detentora da marca Sem Parar, para prestar esclarecimento a esta Comissão de Transporte e Comunicações, referente à prestação de serviços de cobrança automática de tarifa de pedágio realizadas nas rodovias do Estado de São Paulo, especialmente em relação a diversas reclamações de usuários vinculadas nas mídias sociais, como a cobrança de taxas de adesão, alteração do plano de serviço de contrato sem prévio consentimento e dificuldades encontradas para o cancelamento dos serviços contratados a partir do Serviço de Atendimento do Consumidor, o SAC, da empresa. Esse coloca em votação também, presidente? Em discussão? Em discussão, não havendo oradores inscritos para discutir. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo aí a presidência ao nosso presidente Ricardo Madalena. Obrigado, deputado Rogério Nogueira, por Tem mais um. nos substituir aqui. Agora, o item 8, ele está prejudicado, porque eu estou retirando de pauta, que é de minha autoria, pois o diretor de controle econômico e financeiro está em aberto, que saiu da Artesp, o senhor Jorge Fará Elias. Oi? Agora, os itens para a ciência, vou dar por lido aqui, se não tiver nenhuma objeção, e vão estar na secretaria desta comissão para a ciência, dos demais parlamentares que quiserem ter ciência desses itens. Voltando aqui, passo a recomendação aqui aos senhores parlamentares, que a qualquer momento, senhores deputados que desejarem usar a palavra, peço que façam a inscrição, né, enviando mensagem no chat, na plataforma Zoom, como fizemos ontem. Ok, pessoal? Então, por ordem de inscrição, após a apresentação dos diretores aqui da Telefônica da Vivo, para que façam uso da palavra. Os membros efetivos até 10 minutos e os membros substitutivos, que substituem o membro efetivo, até 5 minutos. Pessoal, nós fizemos esta convocação, partiu da minha pessoa, devido à série de reclamações que nós estamos tendo no interior de São Paulo, principalmente na área de atuação política e administrativa que a gente cobre. Então, nós temos reclamações da região de Assis, da região de Prudente, da região de Bauru, da região de Avaré, enfim, são diversas áreas que nós temos reclamação. E já falei com parlamentares desta comissão que está ocorrendo o mesmo fato em outras regiões do estado de São Paulo. Então, nós fizemos este convite de prontidão. Os senhores Enilson, senhor Fábio e senhor Antônio aceitaram o convite e estão aqui hoje para responderem. Eu vou acatar aqui agora, neste momento, passar a palavra aos 3 representantes da Vivo, para que façam uso dela, e depois, por ordem de inscrição, nós faremos aqui os questionamentos que se faz necessário para
a melhoria deste atendimento ao consumidor do interior de São Paulo e da capital. Eu passo a palavra aqui ao senhor Enilson Flávio Martinez. Tem o tempo regimental de 15 minutos, até 15 minutos, para fazer uso da palavra e das suas colocações. Obrigado, deputado Ricardo Madalena. Em nome do senhor, eu saúdo toda a comissão, os membros presentes da comissão. É uma honra estar aqui, nessa casa tão importante. Estou falando de Brasília, mas nasci aí no interior do estado de São Paulo, levei minha vida inteira por aí, conheço bem essa realidade, por isso que estou muito à vontade. Sou engenheiro, trabalho na vida como diretor executivo de relações... Desculpa, alguém perguntou. Sou diretor de relações institucionais da Vivo e vou tentar aqui fazer um plano de apresentação que seja bem rápido para deixar os senhores muito à vontade para fazer as questões. Eu vou falar um pouco da Vivo, vamos abrir um pouco os problemas relatados aí no interior, vamos fazer um overview desses problemas e vamos apresentar um plano de investimento e um compromisso de investimento a essa comissão no final dessa apresentação. Falando um pouco da Vivo, eu peço que a gente já entre na primeira página da apresentação, por favor. Vamos segurar um pouco a primeira página. Deputado, aquela que estava lá. Ok, já sei. Bom, a Vivo ela é a maior empresa de telecomunicações do Brasil e a maior no estado de São Paulo. Ela tem em torno de 33% do market de todo o Brasil e em torno de 38% a 39% do marketing no estado de São Paulo. Somos um dos maiores arrecadadores, né? A população de São Paulo paga pelo serviço de imposto sobre serviços de telecom, ICMS, da ordem de 320 milhões por mês. Enilson, pois não, senhor. Eu pediria para você falar mais alto, ou mais próximo ao microfone aí. Tá ótimo. Tem muita gente reclamando aqui do áudio e não estão ouvindo a sua fala. Tá bom. Pode dar continuidade, desculpa aí. Vamos ver se assim melhora um pouco. Com certeza, já melhorou muito. Obrigado. Eu acho que você precisa trabalhar na telefônica aí para entender esse negócio de som aí também, viu? Não. A gente aceita as considerações, deputado. Vamos lá. Mas também ficamos muito felizes que está todo mundo conseguindo compartilhar aqui da banda larga e fazer. Mas, enfim... Melhorou bastante, melhorou. Vamos lá. Eu estou com o microfone um pouco distante, eu vou trazer mais próximo do rosto aqui. Então, nós temos em torno de 26 milhões de clientes no estado de São Paulo, estamos presentes em todas 645 municípios e cidades, geramos em torno de 16 mil empregos diretos, só no estado de São Paulo, e de 69 mil indiretos. E, como eu disse, temos algo em torno de arrecadamos em torno de 320 milhões ao mês de ICMS. Crescemos a nossa banda larga em fibra no estado de São Paulo, com mais 3 milhões de acessos. Isso é motivo de muito orgulho. O sistema de telecomunicações, deputados, ele é um sistema diferente de outras infraestruturas, ele é um sistema vivo. Ele é um sistema que tem uma obsolescência tecnológica em períodos muito curtos. Ele sofre muitas disrupturas tecnológicas. E por que eu falo isso? Porque o investimento na rede tem que ser constante. No Brasil, nós estamos investindo em torno de 20% da receita operacional líquida. Eu falo isso para dar uma ideia de grandeza. Difícil a empresa, difícil o setor que investe mais de 1%, 2%, 3%. E por que isso? Porque a nossa rede exige, porque ela é viva. Diferente de outras infraestruturas, como, por exemplo, uma rodovia ou uma infraestrutura elétrica, onde os equipamentos da rede se suportam durante anos, aqui nós temos que estar trocando quase que todos os anos os equipamentos. Muitos equipamentos, a gente tem que estar aumentando a capacidade. E durante essa pandemia que assolou o país, nós vimos quão essencial e quão importante é o serviço de telecomunicações.
E a economia de São Paulo girou, eu posso dizer, um dos fatores que fez com que a economia de São Paulo permanecesse ativa e girando, e na posição que sempre foi dela, se deve a essa infraestrutura de telecomunicações que o Estado de São Paulo tem. É uma infraestrutura diferenciada se for ver o resto do Brasil. Temos problema? Temos vários problemas, muitos problemas. Temos problemas todos os dias, mas a gente não se cansa de persegui-los e estarmos à busca da resolução deles. Nesse sentido, é importante saber, então, o compromisso que a Telefônica tem com o investimento anual. O nosso plano de investimento anual para o Brasil, ele beira 9 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de uma quantidade de recursos muito grande, que é difícil ter um setor que se compara a isso. E a grande maioria desses recursos, grande parte dele é colocado no Estado de São Paulo. São colocados no Estado de São Paulo, por ser o nosso principal estado, por ser onde nós temos a nossa principal base e por ser também onde há uma demanda maior por serviços de telecomunicações. Indo para a primeira página, né? Tentar... Ops, vamos voltar aqui um pouquinho. É a próxima, por gentileza? Ótimo. Aqui a gente tenta explicar para os senhores, o que não é fácil, como é que funciona uma rede de telecomunicações. Por que precisa tanta antena? Como é que acontece uma conversação entre A e B? Nós tentamos fazer uma breve simulação disso aqui, para mostrar 3 grandes elementos que existem na rede. Existe o que a gente chama de acesso, existe o que a gente chama de transmissão, e existe o que a gente chama de núcleo da rede. Tá? A internet, ela não é o acesso, ela é o que vai da transmissão e o núcleo da rede para frente. Mas para que uma comunicação chegue a qualquer usuário, ou você tem que estar coberto por uma antena de celular, ou você tem que ter um sinal de uma rede fixa, que pode ser através do Wi-Fi, né, ou de outras redes. Então, existe o lado do acesso, existe o lado da transmissão. Não adianta colocar uma antena numa cidade se a gente não conseguir retirar o sinal dessa cidade e levar até onde está a rede. E isso a gente faz através da transmissão. E existe o core, o centro da rede, onde estão os roteadores, os servidores, a área de gestão, de inteligência, a área que comunica com outras redes, de outros provedores, formando essa grande rede mundial chamada internet. Então, se a transmissão falha, o A não consegue falar com o B. Se o acesso falha, o A não consegue falar com o B. Se o núcleo da rede falha, o A não consegue falar com o B. A gente fala isso porque, muitas vezes, um assinante, um usuário A está num lugar muito bom, com uma transmissão muito boa, com uma situação normal, com acesso muito bom, mas o usuário B, muitas vezes, não está no mesmo lugar. Isso, às vezes, por vezes, e algumas vezes, pode ocasionar problemas na rede. E é nesse core de rede, aí, nesse acesso, nessa transmissão e nesse núcleo, que a gente faz a grande maioria dos nossos investimentos anuais. Como eu disse, a Vivo é uma das 4, 5 empresas que mais investe em todo o país. Próximo, por gentileza. Bom, a rede móvel ela tem toda uma série de características. Tá? Nós precisamos compreender que a rede móvel, a rede de celular, tem muita antena. Por quê? Porque é diferente de uma rede de televisão, ela funciona através dessas células. Cada antena constitui uma célula que atende um determinado grupo de usuários. Muito bem, então a gente tentou colocar aqui 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, enfim, que é onde está o nosso usuário do lado A. A Vivo tem instalado muitas antenas no país e em São Paulo. Tem ampliado muito a qualidade da rede e a fibra ótica, antenas 4G. Só para você ter uma ideia, em 2014 nós não tínhamos 4G. Em 2014 não havia 4G no Brasil. Estava começando a ser implantado nas capitais para a Copa do Mundo. De 2014 para cá, a Vivo instalou 4G em todas as cidades no estado de São Paulo. Todas. É um investimento gigantesco. Construiu uma nova rede sobre a rede existente. Você
aperfeiçoar. Não, nós construímos uma nova rede. Uma rede 4G ela só funciona bem, você consegue ter um bom desempenho dela se você tiver uma boa transmissão. E por isso que a gente tem investido tanto em fibras óticas no estado de São Paulo. Hoje nós somos a companhia no Brasil que temos mais fibras óticas instaladas, mais casas onde a fibra passa, que a gente chama home passage, no Brasil. Então, é um investimento gigantesco que tudo aconteceu de 2014 para cá. E o que gera problema na rede? Vários são os fatores. Uma chamada na borda de área de cobertura. Às vezes você está no limite da cobertura de uma antena, passando para a cobertura de outra antena, ou passando por uma área que não tem cobertura, que infelizmente essas áreas existem. E a gente vai ter que desenvolver políticas públicas para enfrentar a não cobertura dessas áreas, que a gente vai falar um pouco ali na frente. O aspecto construtivo das edificações e do relevo. Nós temos dificuldades, às vezes, quando você tem uma região de relevo montanhoso, você tem dificuldade de fazer a transmissão e da propagação do próprio sinal. Você tem também chamadas entre diferentes redes, que pode dar problema, às vezes por um problema de configuração. Você tem fontes de interferência externa. Muitas vezes isso acontece muito na rede de Wi-Fi, que é uma rede não licenciada, e todo mundo usa a mesma frequência. Uma rede Wi-Fi, diferente da rede 3G, 4G e da 5G que virá, você não precisa dar licença para usar aquela frequência onde está sendo transmitido. Então, muitos transmissores estão colocados nessa frequência e podem gerar interferências. Incidentes intencionais ou naturais. Muito, num estado que trabalha tanto igual São Paulo, são muitas as obras, e muitas dessas obras geram rompimento de fibras em rodovias. Às vezes é um incêndio, uma queimada de um canavial que gera um rompimento de fibra e as pessoas daquela região, às vezes de muitas regiões, ficam desassistidas. Nós trabalhamos sempre com tripla abordagem, que é o modelo ideal nosso, que a gente procura implantar em todas as nossas redes, é você ter 3 caminhos alternativos para o sinal ser no escoado. Mas é evidente que quando você tem um caminho comprometido, você joga todo o tráfego para outro caminho, que pode haver, sim, em determinadas situações, uma degradação desse tráfego. Então, são vários os problemas que a gente tem que conviver dentro de uma rede viva, como é a rede de telecomunicações. Pô, mas a Vivo tem muito problema. Não, não é a Vivo. Qualquer rede de telecomunicações no mundo sofrem dessas causas de problema. Qualquer uma. Quando a gente vê como a rodovia vai ser construída, a gente já pode esperar o que vai ser recapeado, a gente pode esperar que aquela fibra vai se romper um monte de vezes. Isso gera desconfortos, gera interrupção de serviço. Próximo, por favor. Bom, o que nós fizemos de modernização da rede no interior de São Paulo? E a gente tem muito orgulho disso, porque a gente acompanha os indicadores de rede. Nós temos problemas, mas a gente viu que poderia ter acontecido um colapso na pandemia, quando um monte de gente foi para dentro de casa e começou a trabalhar dentro de casa e mudou o comportamento de uso. Os jovens foram para dentro de casa, mudaram o comportamento de uso durante o dia dessa rede e ela suportou bem, ela tem suportado bem esse desafio. E tudo isso é fruto do nosso investimento. Então, o que a gente fez no último ano? E isso pode ter sido um fator gerador de problemas. Nós modificamos todos os nossos equipamentos 4G no interior do estado de São Paulo. Por segurança, esses equipamentos só são atualizados durante o dia. Então, vamos imaginar o seguinte, o que significa isso? Nós criamos o 4,5G no interior do estado de São Paulo, levamos uma tecnologia mais ágil, mudamos os equipamentos, transformamos todas as redes em 4G, fibramos muitos sites, mudamos muito software. E isso tem que ser feito durante o dia. É como se a gente estivesse aumentando uma faixa numa rodovia, mas isso a gente sabe que toda obra que acontece numa rodovia, ele pode vir a gerar transtornos para quem utiliza essa rodovia. E nós fizemos isso ao longo de 2020. E, ao fazer isso, a gente mexe com alguma estabilidade da rede, sim. E alguns dos problemas que se observaram foi nesse momento de reconfiguração, de mudança da rede.
Mudar uma rede tão grande igual a de São Paulo, modernizando ela, atualizando equipamentos e software, ele sempre vem junto com algum desconforto, né? E isso, de fato, aconteceu. Mas nós aumentamos a quantidade de sites no interior, modernizamos mais de 2.000 sites com essa nova tecnologia, que permite mais velocidade, melhor capacidade, e que a gente acredita isso, temos suportado de uma maneira conveniente esse momento de pandemia. Mas quando a gente vê os problemas, a gente vê os problemas mais em junho e julho. Quando a gente olha essa tabela aqui embaixo, a gente vê que o aumento de quantidade de reclamação, comparando mês a mês, se deu maior em junho e julho, que coincide com alguns meses de queimada e que coincide também com alguns momentos de ampliação da nossa rede, de swap da nossa rede, que a gente chama, esse é o termo técnico, que a gente troca um fornecedor por outro, um equipamento por outro, um software por outro. Quando a gente observa agosto e setembro, a gente já vê os índices voltando ao normal. Próximo, por gentileza. O que são falhas massivas? São aquelas falhas que acontecem para um monte de gente, que são percebidas por um monte de gente. E nós tivemos algumas durante esses períodos que eu falei, né? Nós tivemos falhas em Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Barra do Turvo, Santa Cruz do Rio Pardo, Cravinhos, Itapeva, Capão Bonito, Apiaí, Tapetininga, Avaré, Assis e Botucatu. Muito devido a obras em rodovias que romperam, fibras que passam dentro desse, não passam no leito carreável, mas passam dentro dessas faixas de domínio, e uma obra, uma retroescavadeira, rompe uma fibra, e isso causa um problema gigantesco. E a gente tem trabalhado muito junto com essas empresas, tem notificado elas, mas às vezes acontece, tá? E aconteceram várias. Fortes chuvas, com interrupção de energia, isso leva a muitas baterias se esgotarem. Os nossos equipamentos todos têm no-break, todos têm bateria. Mas depois que você passa um período sem a luz, as baterias deixam de funcionar. Isso eu acho que todo mundo consegue compreender. Isso gera falhas massivas, tá? E o roubo e vandalismo. Rouba-se muito equipamento ainda aqui. A gente pode mudar um pouco para o próximo slide, por gentileza. Tá? Nós tivemos, para ter uma ideia, nós tivemos furtos e vandalismo, são 380 ocorrências só em 2020 de furto e vandalismo na nossa rede. Rouba-se equipamentos, rouba bateria para fazer baile, para fazer carro de som, rouba-se cobre, rouba-se de tudo numa rede. Inclusive, nós temos um plano muito pesado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, já conseguimos reverter situações críticas em várias cidades, desmantelar quadrilhas com apoio da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Mas isso continua acontecendo. Infelizmente, enquanto isso acontece, deputado, um monte de gente fica sem comunicação. É um ato de irresponsabilidade. No Rio de Janeiro ainda é pior. Às vezes a gente instala uma antena e depois eu não consigo dar manutenção nela se a gente não pagar o acesso àquela localidade. Aqui em São Paulo ainda não existe isso, mas existe muitos furtos de equipamento e isso degrada sobremaneira. Gastamos só na recuperação desses furtos 2,6 milhões só no interior do estado. Próximo, por gentileza. Bom, e aqui a gente chega um pouco num dos problemas que eu acho que aflige todo mundo, né? Que é muito comum a gente estar dentro de casa e a gente da rua e a gente entra dentro de casa. Quando a gente entra dentro de casa, começa a funcionar o Wi-Fi. Lá em casa, eu tinha um problema terrível de Wi-Fi, porque eu tinha um espelho na sala. Quando eu ia da sala para o quarto, esse espelho impedia a passagem do sinal do Wi-Fi. Por quê? Porque é uma fonte radiante de sinal que tem limitações de uso muito doméstico e muito confinado, em ambientes pequenos, né? E eu ia para o quarto e não conseguia falar, caía a minha ligação, caía a minha conexão. O Wi-Fi, ele é uma baita de uma tecnologia que dá uma baita de uma acessibilidade, mas ele traz junto alguns problemas. E, de novo, não é um problema só da Vivo, é um problema de todo mundo que tem e que fornece rede Wi-Fi. E todo mundo fornece. E quais são os principais, né, problemas? Os clientes com serviço habilitado e dispositivo comparativo, eles têm habilidades para desativar
para ativar ou desativar o Wi-Fi do telefone. Aqueles que desativam, na hora que estão conversando, eles sentem menos esses problemas, mas aqueles que mantêm ativados, naturalmente ele chaveia para o Wi-Fi. E, como eu disse, a cobertura do Wi-Fi não costuma ser tão boa ao longo de toda a residência. Isso gera falhas. Muitas vezes também e reconecta na rede móvel. Por exemplo, eu estou em casa, entrei num carro, estou falando no Wi-Fi, o sinal do Wi-Fi ficou fraquinho e mudou para móvel. É possível, sim, nessas situações, de acontecer algumas desconexões. Bom, em suma, a gente sabe que o serviço de telecomunicações hoje faz parte da vida do cidadão. O cidadão, a relação que ele tem com o celular chega a ser emocional, ela transcende o racional, cada vez mais capacitados a lidar com essa relação. Diferente de outros serviços que você faz uso, às vezes, 1 hora por dia, 1 vez por semana, 1 vez por mês, você pega uma rodovia, às vezes, 1 vez por dia, ou 1 vez por mês, ou você... Enfim, o serviço de telecom é intenso em utilização e ele fica disponível 24 horas por dia. As pessoas acessam nas mais distintas horas e das mais distintas maneiras. Então, acabam estabelecendo uma relação de muita proximidade com esse serviço, né? Então, a gente tem que entender um pouco isso também, né? O nível de disponibilidade, que quando afeta... Às vezes, você fica sem luz 1/2 hora, é menos crítico do que você ficar sem celular 1/2 hora. A reação emocional que a gente tem a isso é um pouco diferente. Isso é muito natural. Você acaba a bateria, você quer informar, enfim. E vou tentar agilizar aqui. O que a gente fez, deputado? E aqui eu tenho que elogiar a postura do senhor, que foi dada conta aqui para o senhor, e o senhor nos reportou alguns problemas que a gente foi a campo tentar identificar como é que esses problemas acontecem e como é que a gente poderia enfrentá-los, né? E a gente fez alguns testes de campos em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Então, nós intensificamos, né, a realização desses testes ao longo desses últimos 2 meses para ver se a gente podia conformar e entender algum problema diferente desses que a gente acabou de relatar aqui para os senhores, né? Então, por exemplo, nós fizemos lá um teste, nós pegamos um roteiro e visitamos várias localidades de Santa Cruz do Rio Pardo, né? E vimos que a maioria dos problemas eles dão devido ao redirecionamento da rede Wi-Fi e devido a deslocamento de terminal para fora da área de cobertura. Alguns bairros ficam muito na borda da cobertura da rede, inclusos, mas na borda, e quando você sai um pouquinho dele, você perde a cobertura. Então, isso é só em São José do Rio Pardo, que tem, em Santa Cruz do Rio Pardo, que tem isso? Não, em outras cidades também tem. Apesar da gente cumprir com todas as obrigações que a Anatel nos imputa, que na realidade, cobrir 80% da área urbana, a gente cobre mais que isso, né? Mas às vezes acontece uma falha, você se desloca para um distrito rural, você encara esse tipo de problema. Então, nós vimos que muitas vezes esses problemas são pontuais e eles não chegam a afetar o indicador da Anatel, porque o indicador olha a cidade inteira. Mas quando você vai para um bairro, em determinada localidade, esse problema pode se manifestar sim. Então, próximo, por favor. Isso. Esse eu falei um pouco dos testes de Santa Cruz do Rio Pardo, deputado, que a gente teve lá. Eu me referi exatamente a esse slide, eu peço desculpa, eu esqueci de pedir para mudar, mas eu estava me referindo a ele, né? Então, nós fizemos testes de vários locais e os problemas acontecem na borda da rede ou quando a gente sai de uma rede Wi-Fi e entra na rede... quando a gente está dentro de uma rede Wi-Fi e se desloca dentro dela, né? O próximo, por gentileza. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não está atento e que vai ficar nisso que a gente está falando. Então, o que a gente está trazendo aqui para os senhores, e a gente quer dar publicidade através dessa comissão, é de um plano de investimento para 2021 para o interior do estado de São Paulo. É um ano muito difícil.
um ano onde as receitas caíram mais de 5%, um ano onde a Vivo fez um esforço grande para não demitir ninguém. Esforço esse que agora, no final do ano, inclusive, nós estamos tendo um recesso de todos os funcionários para uma suspensão de contrato de trabalho. É um ano muito difícil, deputado, mas a gente fez investimentos pesados esse ano. Mas para o ano que vem, a gente está trazendo aqui para essa comissão um compromisso do investimento, publicizando esse investimento e nos dispondo a estar acompanhando junto a essa comissão, de 2 em 2 meses, na periodicidade que essa comissão quiser, o desenvolvimento desse investimento. Então, nós estamos falando em ampliação de 1,3 mil portadoras 4G. O que significa isso? No fundo, significa 1,3 mil novas antenas 4G. Porque, às vezes, a gente confunde. Uma torre, às vezes, tem mais de uma antena. Uma estrutura daquela, às vezes, tem dezenas de antenas. E a gente não precisa botar mais estruturas daquela. O que a gente tem que habilitar são novas frequências e fazer que novos sistemas continuem funcionando dentro daquela célula para dar, principalmente, maior capacidade e confiabilidade no tráfego. Então, nós vamos fazer 1.300 novas portadoras 4G, ou seja, novas antenas 4G que vão ser instaladas nesses sites para melhorar a cobertura só no interior de São Paulo. Tá? Além disso, nós vamos ativar 169 novos sites, notadamente nas periferias, nas regiões onde precisa fazer adensamento, onde há um tráfego muito intenso. O que a gente faz? Quebra aquela célula em 2, colocando um novo site. Né? Ou coloca-se uma antena numa periferia, num distrito, como vamos fazer agora no Vale do Futuro, nesse projeto que tem aí no governo, para desenvolvimento do Vale do Futuro e de outras regiões. Então, nós estamos criando 169 novos sites, esse é o compromisso para 2021. Serão implantados em 21 municípios, onde 42 sites serão contemplados. Então, aqui a gente, investimento em baterias, na realidade, nós vamos, em 21 novos municípios, nós vamos trocar todas as baterias desses sites. Então, nós estamos falando do investimento da ordem de 210 milhões só no interior do estado de São Paulo. Óbvio, deputado, que eu estou numa comissão e isso vai impactar muitas cidades, tá? Que a gente pode, sim, fazer a lista exaustiva dessas cidades que serão impactadas e muitas nessas regiões que o senhor elencou. E será uma honra para a gente poder estar apresentando para os senhores deputados a prestação de contas do que aconteceu ao longo dessas cidades, ao longo desse ano nessas cidades. Tá? Então, esse é o nosso plano. A nossa intenção é continuar melhorando cada vez mais. Com 5G, vamos ter novas frequências. Esse leilão acontecerá em 2021. Esperamos em 2022 estar operando. Vamos continuar chegando com a fibra, porque, deputado, um site 4G, um site 5G, só vai funcionar bem na plenitude da sua capacidade se tiver uma fibra ótica. E aqui eu remeto por um problema que existe em muitas cidades ainda no interior de São Paulo. As legislações de antenas. Nós conseguimos avançar em São Paulo com o decreto municipal, avançamos no federal, avançamos em Brasília agora com uma nova legislação, mas existem muitas cidades no interior do estado de São Paulo que proíbem as empresas de instalar infraestrutura de telecom. E outro problema que a gente vai ter que saber enfrentar, deputado, e talvez com uma discussão mais aprofundada nessa comissão, é a questão do direito de passagem, do uso dessas faixas de domínio das rodovias estaduais. A gente queria trazer também a proposta para essa comissão, porque que os investimentos, que aquilo que tem dinheiro público do Estado de São Paulo, seja na construção de um edifício, seja na construção, por exemplo, de uma rodovia, na ampliação dessa via, dessa rodovia, que também se leve em consideração as infraestruturas de telecomunicações. Porque tudo que a gente gasta mais nisso, infelizmente, tem que ser repassado para o usuário, para o cliente, para o consumidor, para o povo paulista. Então, se a gente tiver, por exemplo, as rodovias estaduais abertas para que a gente possa traçar essas infraestruturas, ter um convênio, ter uma legislação que regulamente isso, seria de bom tamanho. Porque é dinheiro público que é usado para fazer uma rodovia e esse serviço ele tem uma essencialidade. Então, às vezes, a gente passando essa fibra ótica, a gente aumenta muito a qualidade e a quantidade. Mas, enfim, eu acho que a gente tem ideias, a gente gostaria também que os deputados, a gente sabe que essa comissão é muito participativa, temos deputados em Indaiatuba, do Sorocaba, do interior de São Paulo, enfim,
que olhasse com atenção também os municípios que têm legislações restritivas, e a gente vai passar uma lista para essa comissão, pedindo apoio para essa comissão, para que, de uma forma ou de outra, possa fazer uma comunicação a esses municípios, pedindo apoio para que a gente possa instalar infraestrutura, tudo isso, deputado. Enfim, eu queria apenas fazer esse overview inicial, deputado, e deixar os senhores muito à vontade. Nós estamos aqui para reconhecer que houveram falhas, sim, várias, e tentar dialogar soluções em conjunto, algumas e outras de inteira responsabilidade nossa, para a gente avançar na melhoria dessas questões. Muito obrigado, deputados. Importante comissão aqui da Casa, da Assembleia de São Paulo. Eu gostaria de saber se tem alguma colocação do diretor de operações da rede e também do diretor de acesso. Senhor presidente, não. Estamos aqui para suportar e responder os questionamentos, né, auxiliar, explicar, mas eu entendo que o Enilson fez um resumo aí dos pontos. Tem alguém inscrito? Ok. Então, vamos lá. Como é um tema de fundamental importância para o Estado de São Paulo, a questão da telefonia móvel, como acabou de citar o Enilson, hoje você fica meia hora sem energia em casa, mas não fica sem o celular. Essa é uma realidade hoje que faz parte do cotidiano de nossas vidas, né? E a internet também. Hoje você praticamente dispensa a leitura do jornal no papel, você vai lá, entra no site, no UOL, no Terra, enfim. E hoje você praticamente não fica sem um celular. E, primeiramente, agradecer aqui a disponibilidade de vocês estarem aqui presentes para redimir essas dúvidas nossas. E realmente vocês deram o suporte, né? Foram atenciosos, mas eu discordo um pouco da colocação aqui do Enilson, quando diz a respeito de algum problema de banda, de bairro, porque nós temos um problema que eu vivenciei isso em Santa Cruz do Rio Pardo, vou pegar como exemplo a cidade que eu resido, e não só a cidade que eu resido, como eu tenho aqui vários e-mails, vários zap, que foram da cidade de Tarumã, Assis, Iacanga, Maracaí, enfim, dizendo da péssima qualidade dos serviços prestados, que a ligação, após ela ter dado o início, dali 10 segundos cai, ligações que não completam de forma nenhuma. Isso eu vivencio na minha cidade, independente do bairro. Aonde eu estou, às vezes eu estou no centro, o telefone passa uma ligação, deu 10 segundos, cai. Às vezes eu estou no bairro a 2 quilômetros do centro, não consigo ligar de forma nenhuma. Eu acho que isso é bem-vindo, esse investimento, essa monta de investimento que o Enilson acabou de dizer aqui. Espero com isso que melhore muito o sinal de uma maneira geral para nós, ainda mais agora que está chegando o 5G. Eu acho que isso vai trazer uma melhoria significativa para nós, usuários das operadoras que dispõem no mercado. E nós vamos ficar, sim, bem atentos a esse tema. Como presidente desta Comissão de Comunicações e Transportes do Estado de São Paulo, nós somos muito cobrados pela população do interior de São Paulo e espero ser a contento aquilo que hoje foi apresentado aqui
pelos diretores da Vivo. Quero agradecer aqui a presença do Enilson, agradecer a presença do Fábio e a presença do Antônio, que estiveram online com a gente aqui, tá? Mas eu acho que foi muito bem esclarecido e vamos torcer aí para que as coisas caminhem bem daqui para frente. Quero agradecer aqui também o gerente que vocês têm, está sempre aqui conosco, o Luiz. Ele é muito atencioso, atende todos os parlamentares a contento. Inclusive, nós protelamos muito essa decisão do convite e depois da convocação, porque estava tentando resolver este problema. Como nós vimos que estava muito tardio o empenho aí da parte da Telefônica, nós fizemos esse convite de prontidão aceito por vocês. A gente agradece e espero que daqui para frente as coisas melhorem e tenha uma melhora significativa para atender a população do nosso estado de São Paulo, pois o problema, torno a repetir, não é só em Santa Cruz do Rio Pardo, a cidade onde eu resido, mas sim em diversas cidades do estado de São Paulo. Gostaria aqui das considerações finais do diretor Enilson. Obrigado, deputado. Como eu disse, eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Votuporanga. Morei muitos anos em Campinas, estudei, e a gente, de fato, a mudança da rede, ela gerou uma série de problemas. Quando a gente trocou os equipamentos para a modernização, ela gera uma certa inconsistência. Eu reafirmo o plano, deputado, o compromisso com essa comissão de estarmos fazendo esse investimento, né, que vai impactar sobremaneira o povo paulista, principalmente do interior. De novo, esses valores que a Vivo trouxe aqui se reportam apenas ao interior do estado de São Paulo, né? E a gente, sempre que chamado, que convocado, que convidado para prestar esclarecimentos, a gente vai estar prestando esclarecimentos a essa comissão e inclusive, prestando os esclarecimentos desse plano de investimento. Então, de novo, eu agradeço a compreensão dos senhores, peço desculpa, em nome da Vivo, por algum inconveniente ou por os vários inconvenientes que tenham, porventura, ocorrido com os senhores, mas queria reforçar mais uma vez, a Vivo tem consciência da sua responsabilidade, da importância desse investimento continuado, e mais uma vez, eu me coloco à inteira disposição dessa comissão, e no ano que vem, se o senhor achar necessário, se o senhor quiser, e no momento que o senhor quiser, a gente volta aqui para prestar esclarecimento de como está sendo realizado esse plano, e para colher a percepção do senhor de como ele está refletindo, dos senhores, na realidade, de como que ele está refletindo nas comunidades. Muito obrigado em nome da Vivo e uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde ao senhor Enilson. Quero agradecer aqui também que o diretor executivo Fábio. Quero agradecer aqui o diretor de operações Antônio Parisotto e quero agradecer também o gerente institucional Luiz, que nos atende a contento aqui nesta casa. Quero agradecer aqui os membros efetivos desta importante comissão aqui da Assembleia de São Paulo, que participaram hoje, deputado Rodrigo Gambale, deputado Tenente Coimbra, deputado Vinícius Camarinha, deputado Carla Morando, deputado César, deputado Rogério Nogueira, esse que vos fala, deputado Ricardo Madalena, deputado Roberto Moraes, deputado Tenente Nascimento, deputado Luiz Fernando Teixeira. Quero agradecer aqui a assessoria da casa, a Sônia, a Fátima, e que compõem diretamente aqui nos auxiliou hoje a Beth, e o gabinete, a Aline e o Rinaldo. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.